Meus amados irmãos, paz do Senhor, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Queremos, nesta manhã de Escola Bíblica Dominical, convidar você para estar conosco quando estamos iniciando esse primeiro trimestre do ano 2024. E nós estamos felizes nesta manhã por estar com você e te esperamos que fique conosco para juntos aprendermos a palavra do Senhor. Nesse trimestre estaremos estudando a respeito do corpo de Cristo, a origem, natureza, vocação da igreja no mundo. Este será o tema que nós estaremos abordando nesse trimestre. Sairão 13 lições, onde estará sendo abordado esse tema de suma importância, que na instrumentalidade do Espírito Santo, nosso comentarista do trimestre é o pastor José Gonçalves. E nesta manhã nós estaremos estudando a primeira lição, que é a origem da igreja. E é importante que você fique conosco, e nós temos aqui a alegria de compartilhar nesta manhã este tema, juntamente com o presbítero Rômulo. Paz do Senhor, irmão Rômulo. Paz do seu pastor, paz do Senhor a todos os irmãos, alegria para mim também poder estar aqui somando, e ajudando na explanação, difusão do Evangelho, usando esse meio que temos essa riqueza, que são as revistas da Escola Dominical, e esse tema muito importante, esse tema urgente nesses últimos dias, iniciando e dando essa explanação sobre a origem da igreja, O pastor Zé Gonçalves traz de uma forma que ele coloca a família paralela a toda essa iniciação. E nós estamos aqui como membros do corpo de Cristo, como família, para iniciarmos mais um trimestre. O Senhor venha dar graça a cada um de nós, e a você que pode acompanhar, que pode participar, que pode ir na sua classe de EBD, não deixe de estudar, não deixe de comparecer. É uma escola que só traz benefícios para a nossa vida, aprendizado e, com certeza, aprovação maior diante do nosso Mestre. Isto posto, nós seguiremos com o nosso tema e queremos observar aqui o nosso texto áureo. E disse assim o nosso texto áureo, está registrado em Atos capítulo 2, versículo 38. Se você tem a sua Bíblia, queira tomar posse dela, quando diz-nos a palavra de Deus. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Como já citamos, Atos capítulo 2, versículo 38. A nossa verdade prática, ela diz que a igreja é a família de Deus. Olha que coisa linda. A igreja é a família de Deus, comprada com o sangue de Jesus Cristo e selada com o Espírito Santo. Então, nesse pequeno tópico aqui da verdade prática, nós já vamos encontrar o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo em ação da sua igreja como família de Deus. Pois bem, nós para ganharmos tempo, nós não vamos ler a leitura bíblica em classe, nós vamos direto ao nosso tema da nossa lição e a nossa introdução, que nós convidamos o presbítero Romo para fazer esta leitura e aquilo que o Espírito Santo colocar em seu coração. Amém. Posse da lição, você aí que não tem, pode estar adquirindo, acompanhando online.
sabe que é um material de apreço para guardar, para pesquisar. Então vamos iniciar. Uma rápida leitura do Novo Testamento é suficiente para percebermos o que a igreja é de fato e que importância ela tem. Para os apóstolos e os primeiros cristãos, a igreja era relevante. Paulo, por exemplo, denominou de coluna e firmeza da verdade. E Pedro a chamou de geração eleita. Nesta lição mostraremos o que a Bíblia de fato revela sobre a igreja de Deus. Veremos o que a eclésia, a igreja de Deus, longe de ser meramente uma associação de pessoas, é uma instituição divina. Só abrindo um parênteses, né, pastor? Então isso já coloca no chão todo o argumento de que a igreja é algo humano, né? De que a igreja é algo criado para enriquecimento de alguns, né? Como alguns usam como termos pejorativos. Não podemos dizer que em várias situações não temos pessoas sérias. Isso é verdade. Em todas as áreas da sociedade temos pessoas que não são sérias. Mas a igreja não é associação de um ou de outro. Ela é instituída por Deus para mim e para você fazermos parte. Ele não colocou como um mero objeto ou como algo que estaria ali para ser usufruído de uma forma simples ou uma forma só objetiva. Não, mas ele diz de comunhão, instituição divina para estarmos em comunhão, para estarmos praticando, para estarmos vivendo e participando como corpo. Então já iniciamos a lição sabendo que é uma instituição divina, né? Glórias a Deus. Isso é de Deus mesmo. Verdade. Ele implantou, ele instituiu. Quem somos nós para dizermos que isso não está certo? Ou para abrirmos mão como muitos dos desigrejados hoje fazem? É verdade. E corroborando aqui com o presbítero Rômulo, gostaria de compartilhar com você, antes de entrarmos aqui ainda no nosso primeiro ponto, que a igreja, ela é divina por ter sido instituída, ter tido a sua origem em Deus. Em segundo lugar, gostaria de te informar que ela é uma igreja humana. Por que humana? Porque ela é formada por seres humanos. E estes seres humanos, em terceiro lugar, gostaria de compartilhar com você que são seres humanos, como diz a palavra, a igreja é o corpo místico de Cristo. Por que o corpo místico de Cristo? São de diferentes povos, raças, tribos e nações. Como nós podemos estar passando aos irmãos, o que está em Apocalipse capítulo número 5, versículo 9, que é a quarta observação que faço nesta manhã, aonde fala que somos comprados com o sangue de Jesus, e quero compartilhar com você e ler com você este versículo 9. Apocalipse capítulo 5, versículo 9, cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue comprastes para Deus. Agora preste bem atenção nisso, irmão e amigo. Compraste para Deus homens de toda tribo, de toda língua, povo e nação. Então esta igreja divina humana, ela foi comprada pelo sangue de Jesus. Nós podemos também observar, presbítero Rômulo, lá em 1 Pedro, capítulo de número 1, versículos de 18 a 23, também vai nos informar, e o versículo 18 e 19, vai nos dizer que não fomos comprados por prata, ouro, ou coisa semelhante. O versículo 19 vai nos informar que foi com o precioso sangue de Jesus. Então veja bem que esta igreja, ela não é um povo qualquer, ela é um povo que é formada de um povo comprado pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sem distinção, né, pastor? Exatamente. Sem acepção de pessoas.
Glórias a para Deus. todos. É verdade. O item 1, o povo de Deus, o primeiro ponto da nossa lição, o povo de Deus na Bíblia e na história. O povo de Deus na Bíblia e na história. Nós vamos estar vendo, presbítero Romulo, no Antigo Testamento, o que nós podemos ver aí no Antigo Testamento, esse termo, o que nós podemos extrair? O Antigo Testamento, ele traz esse hebraico aqui, kahal, né? Que ele é usado para referir ao ajuntamento do povo de Deus, né? Debaixo do Antigo Pacto. Sabemos que o Antigo Testamento, ele é todo simbólico, apontando para Jesus Cristo, né? Então, uma convocação para uma assembleia, né? Esse termo pode ser usado, ou o ato de se reunir numa assembleia. Então, esse termo, né? O kahal, né? Por que usamos muito o hebraico, às vezes nas traduções? Porque foi a língua original que ele foi escrito, né? Então, trazendo a origem, a gente vê todos esses desígnios dele: povo reunido, congregação do povo, multidão, congregação de Israel, grande ajuntamento. Então, ainda ele não tem, o que vai falar no segundo tópico, essa visão sacra, como igreja, como corpo de Cristo, como família, mas ele traz mais como o ajuntamento, mas já apontando para esse cenário atual e logo depois do Atos, né, onde conseguimos ver e analisar o corpo de Cristo como algo muito sagrado, como algo sacro, como uma instituição divina. Então, paralelamente, existia igreja no Antigo Testamento? Podemos dizer que sim, dessa forma como dissemos aqui, como ajuntamento, né, como a organização ali dos rituais, dos cultos sagrados, né, é uma instituição de Deus. Então existia, mas no termo, como ele foi dito aqui, no termo do kahal, né, esse termo hebraico, sem a parte sacra, como um ajuntamento. Então ele traz para nós. E nesses ajuntamentos, o que acontecia? Os sacrifícios a Deus, os cultos a Deus, se levavam os sacrifícios de cheiro suave para o nosso Deus. Então, no Antigo Testamento, né, esse Israel étnico é uma nação que já se juntava, ou se reunia, com os fins culticos ou não, mas que já existia esse ajuntamento, né, dessa origem da palavra a qual falamos aqui. Lembrando que o Antigo Testamento é debaixo do Antigo Pacto. Verdade. No Novo Testamento, o termo grego eclésia, que se refere à igreja cristã, me permita fazer aqui uma rápida leitura. Contudo, no contexto neotestamentário, o seu sentido difere do que lhe é dado no Antigo Testamento, tanto na forma como na função. Não apenas a uma raça ou uma nação, como, por exemplo, nós ouvimos a clara explicação do presbítero Romulo, esse termo kahal, referindo somente a Israel, como povo de Deus. No Novo Testamento, nós estamos observando, não é apenas uma raça ou uma nação, e prossigo a leitura, mas composta de todos aqueles que de diferentes raças e nação, que foram comprados pelo sangue de Cristo, como já explicamos na introdução. Nós vamos ver isto tanto em Efésios 3:6, Atos 20:28, Apocalipse 5:9, como lemos. Assim, o seu sentido no Novo Testamento é majoritariamente sacro, ou seja, algo sagrado, como o presbítero acabou de explicar para nós. Isto é, de uma forma, de uma assembleia de crentes que se ajuntaram para adorar a Deus. Isso nós vemos no livro do Atos, capítulo 12, reuniões de oração, Atos 13, quando se ajuntavam os apóstolos para oração, para jejum, objetivo de adoração a Deus. Não apenas um juntamento de pessoas, isso no Novo Testamento, mas uma assembleia de crentes, agora preste atenção nesta expressão, regenerados, que se reúne para adorar a Deus. É bom observarmos isso. Jesus, por exemplo, usou o termo eclésia como
como um sentido exclusivo. Aí nós vamos para Mateus 16, 18, um povo adquirido pelo sangue de Jesus. Dessa forma, o uso paulino de eclésia nas suas epístolas designa sempre a comunidade dos salvos. Assim vemos Paulo saudando a igreja, nós vemos Paulo ensinando a igreja, nós vamos ver Paulo disciplinando esta igreja, especialmente na forma de adorar e também no uso dos dons. Então, nós vamos trazendo isso, presbítero Rom, para o Novo Testamento, e vamos ver que o sentido desta igreja, no Novo Testamento, essa igreja cristã, essa eclésia, aí está ao alcance de todos aqueles que venham ouvir a palavra do Senhor, né? E convencidos pelo Espírito Santo, não importa a sua raça, não importa de que povo és, não importa de que nação você veio, o importante é o sincero arrependimento e o reconhecimento de Jesus como teu Salvador e Senhor. É bom lembrarmos isso aqui, Lucas 2:11, Jesus é tido ali como o Salvador e Senhor. Você não deve aceitá-lo apenas como teu Salvador. Eu não posso aceitá-lo apenas como meu Salvador, mas eu preciso também aceitá-lo como Senhor da minha vida, Senhor da tua vida, Senhor da nossa vida. Aí sim, nós fazemos parte desta igreja. E por que não dizer, presbítero Rômulo, que esta palavra eclésia é uma palavra grega que a sua tradução significa alguém que foi tirado para fora. A igreja foi tirada do mundo, né? E nós somos tirados de lá para pertencermos única e exclusivamente para Deus. Por que não dizer separados para Deus? Sim. Amém? O item 2, ou item 3, melhor dizendo. Sim? Há quem creia que a igreja subsiste governada pelo sucessor de Pedro, e pelos bispos em comunhão com ele. Gostaria de ler Mateus 16, 18, onde Jesus dá a declaração: também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa declaração de Jesus nos dá a certeza da instituição como igreja, né? Estamos professando aqui a nossa fé, a nossa crença, a forma do nosso entendimento, né? De acordo com uma exegese linear da palavra do Senhor. Então, essa declaração de Jesus não é sobre a pessoa do apóstolo Pedro, mas sobre a declaração do apóstolo Pedro. Aleluia. Então, a instituição de igreja que inicia nos moldes do Novo Testamento de forma sacra, repetindo, é sobre a declaração que o próprio Pedro faz de Jesus Cristo. Evidentemente, a tradição protestante rejeita esse conceito, visto que ele não reflete o contexto do Novo Testamento, onde a figura do sucessor de Pedro é totalmente estranha e desconhecida. Verdade. Vendo? Então, irmãos, o que a gente está lendo aqui é tão importante a gente ler esse tópico, vocês relerem também, para vermos, estamos baseados em quê? Na nossa crença, de acordo com o que ouvimos, ou o que um falou, o que outro falou. Não, examine a palavra de Deus, você tem em posse ela, né? Você tem o direito de examinar, de fazer essa análise e chegar nesse entendimento e conhecimento, né? A igreja definida como uma congregação local de pessoas regeneradas e batizadas após a profissão de fé. Glória a Deus. Batismo é um outro assunto, mas também é uma instituição aí deixada por Cristo para nós, né? Como igreja, e tendo o batismo como parte. Só para te ajudar, este assunto será muito importante que o nosso irmão, nosso amigo telespectador possa estar atento. Por isso nós já te convidamos desde o início a fazer parte conosco desse trimestre na Escola Bíblica. Na lição número 9, nós estaremos tratando exclusivamente desse tema do batismo, viu? E te convidamos já para estar conosco, para aprendermos lá.
À vontade. Não tem como falar de corpo de Cristo, de igreja e não falar de batismo, né? Não é verdade? São assuntos interligados, né? Exatamente. E por fim, só lendo aqui um trecho, né, de um documento que o pastor Zé Gonçalves lê para nós, né, de uma instituição pentecostal americana, que ele deixa a igreja assim, abre aspas, o corpo de Cristo, a habitação de Deus através do Espírito Santo, com divinas nomeações para cumprimento da sua grande comissão, onde cada crente nascido do Espírito é parte integrante da Assembleia Universal e da Igreja dos Primogênitos, que estão inscritos no céu. Glória a Deus. Amém? Estamos aqui de passagem, irmãos, já inscritos no céu, temos o direito de ter o nome no livro da vida, mas enquanto estivermos aqui, somos igreja, estamos igreja, Glória vivemos igreja. Louvado seja Deus. Isto posto, seguiremos para o nosso segundo ponto da nossa lição, aonde estudaremos a igreja como criação divina. Na introdução eu disse a você que a igreja ela é divina e humana, e instituição divina porque foi instituída, ela foi de origem em Deus, e é isso que nós vamos aqui observar nesse primeiro subponto do nosso segundo ponto, que ela teve a sua origem em Deus. É bom frisarmos isto, e neste ponto aqui, nós observando, presbítero Rômulo, esse segundo ponto, ele é tão lindo nós observarmos, porque no primeiro item, nós vamos ver esta igreja, ela sendo originada em Deus. Então nós vamos ver Deus criando, né? Deus cria esta igreja. No item 2, nós vamos ver Jesus, por sua vez, edifica esta igreja, edificarei a minha igreja. Haja vista lembrar que o amado até corroborou conosco aí, Mateus 16, 18, não é isso? Onde ele fala, edificarei a minha igreja. Então, só para o nosso amigo, irmão, telespectador, observar, nós estamos agora evitando a leitura, apenas fazendo um comentário do primeiro e segundo item desse segundo ponto. Ela é criada por Deus na eternidade, e ela agora é edificada por Jesus. Muito lindo isso aqui, quando ele fala isso, se você quiser conferir na sua Bíblia, Mateus 16, 18, e importante que nós venhamos observar a participação do Espírito Santo no terceiro item, a igreja do Pentecoste, lá no dia de Pentecoste, na sua inauguração. Então, só para você sintonizar como é tão lindo nós falarmos sobre a igreja, que ela começa em Deus, ela é edificada por Jesus, e o Espírito Santo a inaugura lá no Pentecoste. Que coisa linda quando nós observamos este fato da Trindade estar envolvida nesta conclusão. É muito lindo observarmos isto aqui, de forma que é o trabalhar do Espírito Santo, e creio que ele nesta manhã esteja falando isso diretamente aí no seu coração, em nome de Jesus. Presbítero Rômulo, alguma participação aqui no segundo ponto? Rapidamente eu fico imaginando o nosso Deus como o arquiteto Senhor, né? Ele imaginando uma obra, hoje em dia, né? Vendo a execução dessa obra, e no final a casa pronta. Glória a Deus. É mais ou menos esse tópico 2, como o pastor muito falou aí. E ele já imaginava, irmão, a gente como igreja, desde a fundação do mundo, Glória desde o início, e vendo ela se concretizar. Cabe a nós, né, irmãos, vivermos como igreja, não sairmos, nem nos desviarmos da palavra, Aleluia. mas vivemos exatamente o que o arquiteto colocou.
Não desviar do projeto nem um pouquinho, nem para um lado, nem para o outro. É verdade. Não remover os marcos. De forma alguma. De forma alguma. Te convidamos para estar conosco no terceiro ponto desta lição. E aqui, presbítero Rômulo, observando, nós temos aí algo lindo a observar, a igreja como a comunidade dos salvos, a igreja como comunidade dos salvos. E no primeiro item, nós já vamos ver algo lindo aqui, regenerados pelo Espírito Santo. Regenerados pelo Espírito Santo. Justamente, o nosso textual se repete aqui, né? Atos 2:38, quando Pedro, lá no dia de Pentecoste, o apóstolo Pedro, ele convida o povo: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados. Com essas palavras, o apóstolo estava dizendo como se dá o ingresso, preste bem atenção nisso, meu irmão, meu amigo, como se dá o ingresso de uma pessoa na igreja, ou seja, por meio do arrependimento e o batismo. Veja, preste bem atenção nisso, por meio do arrependimento e por meio do batismo. Nós te convidamos a estar conosco para juntos nós estarmos aprendendo o que o Espírito Santo quer nos falar disso aqui. A igreja é uma comunidade cristã formada por pessoas regeneradas que fizeram uma pública confissão de fé. Olhe bem isso. Pessoas como você que nos assiste, que já fez a sua pública confissão de fé, regenerados. E prossigo, o ingresso de alguém à igreja não se dá por uma adesão, não, mas sim pela conversão. Não é somente por uma adesão, e sim por uma conversão. Fala para nós. Pastor, eu fico imaginando algumas correntes doutrinárias que permeiam, infelizmente, as igrejas, como os unicistas, cessacionistas, né, os que acreditam que não há o agir do Espírito Santo no meio. E é impossível, né, pastor? Esse terceiro tópico, ele deixa claro que para você aceitar fazer parte dessa igreja, se arrepender dos pecados, precisa da obra do Espírito Santo, que vai lhe convencer, depois o selo, o batismo. Então não tem como a gente acreditar que a igreja está atuante, está viva, se não acreditar na obra do Espírito Santo, né? Como uma lição doutrinária, a gente tem que acreditar na Trindade, com os três sendo um e os três independentes, né? É claro que a Trindade é um termo muito complexo, que às vezes a gente não entende, mas se vocês ouvirem correntes de pensamento falando: o Espírito Santo não está agindo, ele já cessou, é apenas uma força, deixa isso por terra, irmãos. O Espírito Santo continua agindo como Deus, como participante da Trindade e de extrema importância no arrependimento dos pecadores, porque não é por convencimento ou proselitismo que vamos chegar para a pessoa e ela vai se arrepender, não, é uma obra do Espírito Santo, como o pastor iniciou e como a gente vai ver nesses últimos tópicos aqui. Assim, a igreja é formada por pessoas que, escuta isso aqui, formada por pessoas que estavam no pecado, a caminho da condenação eterna, mas que a graça do Evangelho tiveram suas vidas transformadas, isto pelo poder do Espírito Santo. E, presbítero, já tomando este final do primeiro tópico, já entrando no segundo tópico, porque os dois falam desta obra do Espírito Santo, a gente pode tomar aqui, gostaria que você em casa, se puder ler a sua Bíblia, o Evangelho
pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Aí tem distinção de nacionalidade, de tribo? Não. Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, todos temos bebido de um Espírito. Isso é muito lindo. Outro sim, entrando aqui no nosso terceiro subponto, no nosso último, nesse comentário, nós vamos ver o batismo de Cristo e do Espírito Santo. Agora vem comigo, observa que o Espírito Santo, ele trabalhou convencendo este pecador, ou esta pecadora. E agora, este pecador que aceitou a Jesus, este pecador que agora já está batizado no corpo de Cristo, que é a igreja. O que Jesus faz com ele agora? Amém. O apóstolo Pedro, que exortou os presentes no dia de Pentecostes a se arrependerem, também disse: e recebereis o dom do Espírito Santo. Assim podemos afirmar que Cristo batizou os crentes com o Espírito Santo e com fogo. Quem batiza com o Espírito Santo e com fogo é Jesus. O Espírito Santo convence o pecador e batiza no corpo de Cristo. Jesus, por sua vez, batiza este homem, esta mulher, com o Espírito Santo e com fogo. Esse batismo é um batismo de capacitação. Aleluia. É um batismo de capacitação, nos tornando na condição de propagar este evangelho, enquanto o Espírito Santo os batizou no corpo de Cristo. É um batismo de iniciação, de formação da igreja, como o presbítero já deu para nós. Sim. E nós só queremos recapitular para você que no momento em que o Espírito Santo convence este homem, convence esta mulher, aí é formado o corpo, quer judeu, quer grego, quer servo, quer livre, todos somos batizados em um Espírito. E aí forma esta igreja, aí vem a origem desta igreja. Nós aqui finalizamos este momento e queremos deixar esta conclusão com o presbítero. Isso aí. Vamos então concluindo, nessa lição vimos como surgiu a igreja, fundada por Jesus Cristo. Quem fundou a igreja? Jesus Cristo. Ela existiu primeiramente no plano de Deus até se estabelecer no Novo Testamento, após a morte, ressurreição de Cristo e a infusão dos cristãos no corpo de Cristo por meio do Espírito Santo. A igreja, portanto, não foi idealizada por homem algum, nem tampouco está fundada sobre teses humanas. O seu fundamento é Cristo, que é a cabeça da igreja. Por isso é um grande privilégio fazer parte da igreja, o corpo de Cristo. Uma honra para nós, né, pastor? A gente glorifica a Deus em fazer parte. Verdade. Porque o Senhor nos tirou de lá. Exatamente. Estávamos perdidos, condenados à morte, nossa maneira de viver, mas o Senhor Jesus, no poder do Espírito Santo, nos tirou de lá. Ele pode fazer isso com você também nesta manhã. Se você crer no poder que há no nome de Jesus, reconhecer que tu eres um pecador. E nesta manhã eu quero encerrar aqui dizendo para você que possa nesta manhã vir fazer parte da igreja do Senhor Jesus. É só você reconhecer primeiro que você é um pecador. Segundo, que você possa nesta manhã arrepender dos seus pecados. Terceiro, que você possa confessar a Deus os seus pecados. E quarto, e propor abandonar estes pecados, estas práticas. E aí sim você fará parte da igreja do Senhor Jesus. Porque nós já lemos, e reitero, a igreja é formada por pessoas. Quem são elas? Que estavam no pecado, talvez na bebida, nas drogas, na prostituição, no roubo, no assassinato, em toda classe de pecado lá fora, na mentira, no engano, mas que hoje essas pessoas que estavam sendo levadas pela condenação, mas a graça do Evangelho te alcançou, a graça do Evangelho quer te alcançar, como alcançou a nós aqui nesta manhã. Fomos
Velho Deus de Baixo Campo, Avenida 10 de Abril 608. Você tem vindo para vir adorar a Deus conosco na nossa escola bíblica dominical, nossos cultos, às terças-feiras, às quintas-feiras, aos domingos à noite. Venha participar conosco, venha ouvir a palavra. Eu tenho certeza que o Espírito Santo, que nos convenceu, ele também te convencerá. E você fará parte desta igreja do Senhor Jesus, que estamos esperando a qualquer dia, a qualquer momento, o arrebatamento, que o Senhor virá para nos levar para estar aqui. Eu deixo com o presbítero Romo para aqui deixar as considerações finais e orar conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, isso aí. Agradecemos essa oportunidade de estarmos aqui, louvamos a Deus pela sua vida, que acompanhou, que assistiu. Compartilhe, curta o vídeo, né? Mostre para outros, para que essa mensagem possa ser mais difundida ainda e chegue aos corações. Vamos orar? Curve a sua cabeça aí onde você está assistindo, se puder, e vamos orar ao Senhor. Graças te damos, ó Pai, te adoramos, te engrandecemos pelos momentos que temos passado aqui, Senhor, com toda sinceridade, Senhor, que a tua palavra chegue nos corações, que ela alcance aqueles que ainda não a têm e ainda ajude, Senhor, para a edificação, para colocarmos em prática, Senhor, tudo os temos em relação à tua palavra, aprendendo, Senhor, e verificando que somos corpo de Cristo, fazemos parte dessa família que o Senhor instituiu. Obrigado, Pai, obrigado porque desgarrado que somos e que fomos, o Senhor nos chamou e nos colocou como família, nos deu o Espírito Santo, nos deu o revestimento e ainda nos coloca a garantia e a certeza de uma vida eterna. Não somos merecedores, mas segundo a tua infinita misericórdia, te louvamos, te engrandecemos. Continua abençoando cada dia mais o nosso pastor, todo o corpo de obreiro, todos os irmãos, todos que fazem parte e aqueles que ainda não fazem. Essa porta está aberta para que teu nome seja glorificado e só venha fazer morada na vida de cada um. Em nome de Jesus oramos